Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Bernardo, sou Head de Customer Success hoje aqui no Reeve e vim trazer para vocês em mais um Flipchart Friday o tema sobre como contratar um SDR fora da curva, beleza? Trabalhando dentro do Reeve, na linha de frente em contato com os clientes, eu consegui ter um contato maior com grande parte dos SDRs que atuam utilizando nossa ferramenta ou até mesmo em outros processos na minha época dentro da consultoria. E a ideia de hoje é trazer para vocês quais são os principais fatores que você deve levar em consideração para contratar um SDR que pode ser fora da curva. Provavelmente você já ouviu falar das 5 principais características que o Marco Roberge pontuou que você deve levar em consideração na hora de contratar um profissional de vendas. Sendo ela coachability, aquela capacidade que o indivíduo tem de ser treinado, work ethic, que é basicamente ética do trabalho, sucesso anterior, inteligência e curiosidade. E a ideia de hoje é trazer algumas outras complementares que você deve notar na hora de contratar o seu SDR. O primeiro ponto principal que você deve levar em consideração na hora de contratar qualquer funcionário dentro da sua empresa é o fit cultural. Sem um fit cultural, muito provavelmente essa pessoa não vai desenvolver dentro da sua empresa e ela vai sair ou vai ser saída em um espaço curto de tempo. Tranquilo? E o outro fator que você deve levar em consideração é o perfil técnico e quanto que você vai conseguir desenvolver isso para ter uma pessoa que tem um alto fit cultural e um alto perfil técnico, e aqui está a sua possibilidade de ter um superstar no seu time. Bacana? No fit cultural, eu não consigo te ajudar tanto porque diz respeito basicamente a valores, visão correspondentes à sua empresa. Então, nem ousaria entrar tanto nesse fator. Já no perfil técnico, eu acho que você tem que levar em consideração 2 elementos dentro do seu modelo de negócio. O primeiro elemento que você deve levar em consideração é a estrutura do seu processo. Dentro do seu processo, o seu SDR ele vai trabalhar com um volume maior. Naturalmente, ele precisa de ter um perfil um pouco mais executor, ele tem um volume de tarefas diárias maior a ser cumprido, um número mais elevado de reuniões a serem realizadas. Na outra ponta, você tem um processo que investe mais em qualidade, um mercado mais nichado, e quando você tem isso, você precisa de um SDR que seja mais relacionável. Então ele consegue interagir mais e focar naquele lead em específico. Ele não fica tão preocupado com as outras tarefas a serem feitas. O segundo ponto é a complexidade da venda. E aqui eu gosto de dividir isso em 2 maneiras. Seu produto, o quão complexo é o seu produto e quanto esse SDR ele precisa entender da sua solução para conseguir conversar de igual para igual com seus leads, da mesma maneira que o seu mercado. Podem existir nuances do seu mercado, às vezes um tipo de fala específico, uma maneira de se portar e se comunicar, e isso pode ser crucial também na hora do seu SDR conseguir gerar uma autoridade e ser levado a sério nas suas reuniões. É importante lembrar que eu não espero que o seu SDR ele já chegue pronto, entendendo exatamente do seu produto ou sabendo fazer o que você faz. Por exemplo, se você vende desenvolvimento de software, eu não espero que o seu SDR seja um programador. O interessante aqui é que ele tem um mínimo de afinidade até para que ele consiga entender melhor a linguagem e como se portar. Bacana? E agora a gente entra aqui nas principais características que a gente deve buscar para ter um SDR fora da curva. O que eu busco quando eu estou para contratar, quando eu estou num processo de entrevista ou avaliação desses candidatos, para mapear realmente o potencial daquela pessoa? O primeiro ponto que eu olho é se ele já teve algum tipo de relacionamento com clientes, não necessariamente vendas. Se ele já tiver trabalhado com venda, mesmo não sendo complexo, às vezes num shopping, período de férias ou coisas do tipo, ou atender o cliente por telefone, isso já é um indicador interessante que ele pode ir bem dentro do seu processo. Segundo ponto, criatividade. Naturalmente o SDR ele roda muito teste para conseguir otimizar o seu processo. Quanto maior o nível de criatividade que essa pessoa traz, maior quantidade de ideias, naturalmente você consegue evoluir melhor o seu processo. Tranquilo? O terceiro ponto, na minha opinião, um dos mais importantes, motivação e mindset. Por quê? Porque quando esse SDR vai conversar com alguém, ele precisa estar motivado, ele precisa passar aquela energia, ele precisa passar aquele tesão em cima do produto, em cima de resolver o problema do lead. Bacana? Inteligência emocional é um assunto bastante complexo e eu gosto de definir como sendo uma característica de
conseguir lidar e seguir sua rotina, independente de outras emoções paralelas que estão acontecendo na sua vida. Como que você consegue lidar com isso? Bom, pedir alguma história passada em que ele passou por uma situação tortuosa e eu não procuro entender aqui qual foi o resultado final que ele chegou. Eu procuro entender em como que ele lidou com aquelas adversidades que aconteceram ao longo da caminhada. Bacana? Você pode entrar tanto num nível pessoal quanto em nível profissional, caso já tenha tido algum estágio, algum emprego anterior. Tranquilo? Escutar é diferente de ouvir, né? A gente já comentou em alguns flipcharts anteriores que vendas é uma conversa. Então eu preciso de alguém que preste atenção naquilo que o lead dá como informação e ele, de certa maneira, também traga um pouco de empatia naquilo. Como que eu consigo mapear isso? Se é uma pessoa realmente interessada. Eu conto alguma coisa e peço para que ele retome isso, ou eu ensino alguma coisa e peço para que ele me repasse as informações que eu acabei de fazer. Eu vejo o quanto que ele conseguiu absorver do que eu passei. Resiliência é um ponto-chave. Como SDR, naturalmente, ele vai receber um volume maior de não e eu preciso entender o quanto que ele vai conseguir seguir o processo dele, tendo não, casa muito um pouco com inteligência emocional também. Tranquilo? Como que eu mapeio essa resiliência ao longo de uma entrevista, ao longo de um processo seletivo? Eu aperto ele em algumas situações ao longo da entrevista ou peço para ele fazer uma simulação de uma venda simples, uma garrafa d'água, uma lapiseira, qualquer coisa nesse sentido, e eu levanto objeções ao longo dessa simulação e eu vejo o quanto que ele consegue ir seguindo, mesmo tomando não e não. Bacana? Coachability, também consigo mapear essa treinabilidade por meio de simulações, em que eu passo um feedback, explico para ele o que era esperado e eu vejo o quanto que ele consegue absorver daquilo que eu acabei de tratar. Coachability é importantíssimo porque SDR é uma função muito nova, então é difícil você conseguir contratar um SDR formado. Naturalmente você precisa conseguir treinar esse cara e esse nível de treinabilidade que ele apresenta pode te ajudar muito no desenvolvimento. Skill de português, vejo como importante porque quando você está falando de vendas, você precisa gerar credibilidade, você precisa gerar autoridade e é muito fácil você perder a autoridade, dependendo muito do mercado também, falando ou cometendo vários tipos de português, concordância e coisas do tipo. Por mais que você saiba muito daquilo que você está falando, se você tem esse erro de português consistente, você perde credibilidade. Competitividade, a gente gosta de falar que o ambiente de vendas é normal que exista uma competitividade, isso é diferente de canibalismo, bacana? E como que eu consigo mapear um cara competitivo? Analisando se ele já praticou esportes coletivos, já costumou participar de algumas competições. Com base nisso, essa pessoa provavelmente já tem um perfil de buscar um primeiro lugar, de não se contentar com pouco, isso é ótimo. Ou então, pedir para ele contar em alguns momentos o que ele quis buscar a mais, onde que ele se diferenciou de uma determinada equipe, não só em esportes ou coisas do tipo. Funciona muito bem. Accountability, basicamente, o nível de responsabilidade que essa pessoa tem em cima da sua própria entrega. Como que você consegue medir isso? Também experiências passadas ou ver no dia de hoje pelo que essa pessoa se sente responsável. Bacana? Para fechar, pessoal, acho que é muito importante a gente linkar o fato de SDR ser uma função nova. Você precisa fornecer para ele processo, para ele rampar bem. Sem processo, muito pouco provável que ele consiga fazer um milagre. Você precisa fornecer para ele stacks, você precisa fornecer para ele tecnologia para que ele consiga cumprir dentro daquilo que você espera. Além disso, outros fatores que você precisa treinar esse seu SDR fora da curva. Você precisa fazer com que ele entenda do seu mercado, você precisa fazer com que ele entenda do seu produto e você precisa desenvolver skill em vendas. Com isso, você vai ter o seu SDR fora da curva. Fechado? Pessoal, vou deixar aqui embaixo alguns conteúdos complementares que com certeza vão ajudar vocês. É importante ressaltar que a gente fala muito sobre máquina de vendas, máquina de geração de demandas e ter uma máquina de contratação é extremamente importante para que você consiga garantir a escalabilidade do seu negócio. Fechado? Qualquer dúvida, escreve aqui para a gente, vai ser um prazer atendê-los e até a próxima.